Olá, vamos direto ao assunto hoje, 1821. Dom João VI está voltando para Portugal. Isso. E olha, a recepção foi com aquela pompa toda, né? Um cerimonial de 1502, acredita. Pois é, mas era mais fachada, né? Porque o poder mesmo já estava com as cortes constituintes lá em Lisboa. Totalmente. Elas não perderam tempo, barraram conselheiros do rei, impuseram um novo ministério. Ficou claro quem mandava. E aqui no Brasil? Ficou Dom Pedro, como príncipe regente. Exato. E aí, bom, aí começa a tensão, né? Aquele cabo de guerra. De um lado, as cortes vintistas em Lisboa, querendo, diminuir a autonomia do Brasil, voltar a ser colônia. E exigindo a volta do Dom Pedro, crucialmente. Do outro lado, aqui, as elites divididas, muitas com medo, sabe? Medo de perder as vantagens que vieram com a corte aqui, né? Isso. E um príncipe regente que ainda estava, encontrando seu papel nisto tudo. Sem falar na Carlota Joaquina, que bateu o pé contra a Constituição e acabou meio que exilada no Palácio do Ramalhão. Uma figura à parte nessa história toda. Bom, as fontes que a gente analisou detalham bem essa confusão toda, essas negociações, os conflitos. Sim, tem muito material interessante. E o nosso objetivo aqui é entender justamente essa trajetória do Dom Pedro, sabe? Como ele sai de coadjuvante para ator principal. E como essa pressão toda das cortes e as articulações aqui dentro levaram ao dia do fico, né? Preparando o terreno para a independência. Exato. Vamos mergulhar nisso. Como as cortes agiram, então? Elas foram bem assertivas, pelo visto. Assertivas é pouco, né? Chegaram a ser hostis. Exigiram deputados brasileiros, sim, mas o cálculo já mostrava a intenção. Qual era o cálculo? 77 deputados para o Brasil contra 100 para Portugal. Já dava para ver a subordinação ali. E a recepção deles lá em Lisboa? Não foi boa não, né? Péssima. Tem relatos de deputados portugueses falando do Brasil como terra de macacos. Terrível. Claramente não queriam um diálogo de igual para igual. Nossa. E não parou por aí, né? Elas foram revogando atos do Dom João. Sim, atos feitos aqui no Brasil. Transferiram repartições importantes de volta para Lisboa, mandaram mais tropas para cá. E o ponto-chave: decretaram a volta do Dom Pedro. Isso foi em setembro, outubro de 1821, certo? Exatamente. Aí a coisa ficou insustentável aqui. Até aquelas instruções que os deputados de São Paulo levaram, com ideias do Bonifácio... sobre abolição, catequese indígena, até sede alternada da monarquia... não serviram para nada. Foram ignoradas, a desilusão foi tão grande que alguns deputados brasileiros simplesmente fugiram de Lisboa. Que situação. E o Dom Pedro nisso tudo, como ele reagiu inicialmente? Olha, no começo ele parece mais cauteloso, tem cartas pro pai, falando dos filhos, sabe? Aquela famosa, a menina todos os dias fala no voo. Fofo. Mas, e os problemas práticos? Ah, sim. Tinha a questão financeira, o Banco do Brasil que, como dizem, nascera torto. E a fama dele, né? De incorrigível galanteador. Mas essa cautela dele durou muito, porque a pressão aqui dentro devia estar aumentando. Aumentando muito, vinha dos dois lados. Os conservadores, mais ligados ao Bonifácio, e os radicais com o Gonçalves Ledo. E aí, quem influenciou mais a virada dele? Olha, duas forças foram bem importantes. Primeiro, a esposa, Leopoldina. Ela não confiava no constitucionalismo português e apoiava a desobediência às cortes. Interessante o papel dela. E a outra força? A maçonaria. Entrou forte no jogo, Dom Pedro foi iniciado, virou guatimocim e o Bonifácio se tornou grão-mestre. Articularam muito apoio ali. E toda essa articulação acaba levando ao dia do fico, 9 de janeiro de 1822. Exatamente. Foi um momento em que a pressão popular e das elites se materializou. Entregaram uma petição com mais de 8.000 assinaturas. Organizada por quem? Pelo Clube da Resistência. Figuras como José Clemente Pereira, Gonçalves Ledo e com apoio estratégico do Bonifácio, claro. Pedindo para ele ficar. E a resposta dele? É aí que tem aquela polêmica sobre as palavras exatas, né? Isso. A versão oficial inicial é bem formal. Convencido de que a presença da minha pessoa no Brasil interessa ao bem de toda a nação portuguesa.
bem protocolar. Mas a frase que ficou para a história é outra. É outra. Como é para bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Muito mais direta, mais forte. E tem até uma nota no documento da época falando de notável alteração de palavras por causa da alegria geral. Incrível isso. Mostra o peso do momento, né? O fico foi um símbolo poderoso, um divisor de águas. A partir dali não tinha mais volta, né? A coisa acelerou muito. A resposta do Dom Pedro às cortes ficou mais dura. Ele disse que o Brasil queria ser tratado como irmão, não filho. Forte. E as medidas práticas? Vieram em sequência. Criação de um exército brasileiro, o decreto do Cumpra-se em maio. Que basicamente dizia, lei de Portugal só vale aqui se o disser que vale. Exato. Um passo enorme. E em junho, a convocação da Assembleia Constituinte. Mesmo com um debate interno sobre como eleger, né? Ledo queria direta, Bonifácio indireta. E ainda tiveram os manifestos de agosto, que mostram bem essa briga interna de projetos, certo? Com certeza. O primeiro, de 1º de agosto, redigido pelo Ledo, mas assinado por Dom Pedro, era mais, digamos, inflamado. E o outro? O de 6 de agosto, obra do Bonifácio, era mais pragmático, defendendo a monarquia. Perdido o Brasil, está perdida a monarquia. Ele via como única saída viável. Enquanto isso, lá em Portugal, as cortes ainda chamavam Dom Pedro de o rapazinho. Pois é, pareciam subestimar completamente a situação, ou não queriam ver. E é nesse clima tenso que ele viaja para São Paulo, agosto de 1822. Isso. Oficialmente, para acalmar a província depois de uma revolta local, a Bernarda de Francisco Inácio, e dar uma força para os aliados Andrada. Leopoldina ficou como regente no Rio. Uma viagem com pouca gente, né? Incluindo figuras como o Chalaça, que era bem controverso. Sim, uma comitiva pequena. Mal sabiam eles que essa viagem ia colocar Dom Pedro no lugar certo, na hora certa, às margens do Ipiranga. Recapitulando, então, a gente vê uma escalada de tensão muito forte, catalisada pela intransigência das cortes, que acabou meio que por tabela unindo diferentes grupos aqui no Brasil contra esse inimigo comum, pelo menos temporariamente. E aí a liderança de Dom Pedro se consolida, ele navegando entre esses projetos diferentes, Bonifácio de um lado, Ledo do outro. Com a influência forte da Leopoldina e o apoio crucial da maçonaria nos bastidores. Pensando em tudo isso, essa sequência de eventos, as divisões aqui, a própria hesitação inicial do Dom Pedro, a independência era mesmo inevitável naquele ponto, em 1822? Ótima pergunta para a gente finalizar. Será que era? Ou será que um movimento diferente das cortes, uma escolha diferente de Bonifácio ou Ledo, poderia ter levado a outro caminho? Fica aí a reflexão então. A história poderia ter sido diferente.